pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu vim nesse vídeo, né, como vocês estão vendo aí pelo título, como as pessoas enxergam o cristão. Gente, esse assunto é muito polêmico. Assim, cada dia que os anos vão se passando, né, as pessoas têm mudado um pouco o conceito assim de cristão, de crente, de evangélico. Então eu vim aqui comentar para vocês sobre um formulário que eu criei lá no Google. Para quem não sabe, o Google tem uma ferramenta que você tem como criar online. É um questionáriozinho para você estar utilizando em pesquisas. Então foi isso que eu fiz. Preparei algumas perguntas relacionadas ao meio evangélico e compartilhei nas minhas redes sociais para que algumas pessoas pudessem responder. E aí as pessoas clicam no link, respondem, e o próprio formulário do Google, ele coleta as informações e ele organiza em gráficos. Então assim, é uma ferramenta muito legal. Uma das perguntas é essa: como as pessoas enxergam o cristão hoje? Porque a gente tem, né, a gente tem liberdade de opinar. Então assim, deixa aí sua opinião aí embaixo e vamos pro vídeo de hoje. A primeira pergunta, gente, do questionário que eu fiz é: você acredita na existência de Deus? Por que eu fiz essa pergunta? Porque procurar saber o que é que as pessoas estão pensando, o que é que elas pensam. Então a primeira pergunta que eu fiz no questionário, tá tudo aqui anotado, gente, porque assim, eu tô gravando com o celular, então eu não tenho como, né, tá gravando e com o celular na mão, né? Ou eu faço uma coisa ou outra. Então anotei tudo aqui. E aí 100% das pessoas que responderam, se não me engano foi 17 pessoas que responderam esse questionário. Eu deixei, acho que foi por uns 3 dias esse questionário lá para as pessoas responderem. E todas as pessoas que responderam o questionário, as 17, afirmaram que acreditam que Deus existe. Eu assisti um vídeo, gente, semana passada, tá? Eu não sei se vocês conhecem, acho que o nome dele é Pastor Jean. Ele tem vários vídeos assim bastante interessantes nas redes sociais, TikTok. E nesse vídeo ele falava assim que Deus ele comparava Deus com um vento. Porém, o vento é assim. Se você está em um determinado local e neste local está ventando muito, todas as pessoas que estão nesse local, elas vão sentir o vento passar. Não é isso? Só que a presença de Deus é diferente. Você pode estar na igreja, em qualquer lugar que você tiver, e pode ter a presença de Deus ali, só que não é todo mundo que vai sentir. E aí quem não sente acaba dizendo que Deus não existe. E só quem sente realmente é que acredita. Tem pessoas mesmo que às vezes estão passando por momentos turbulentos, que ouvem a voz de Deus, que Deus, se a gente sabe a presença de Deus, e a presença de Deus é algo que a gente não consegue explicar, é algo que só quem sente sabe dizer. Então assim, eu já passei por momentos na minha vida em que assim foram momentos, sabe, que eu não tenho como descrever em palavras, assim, de sentir a presença de Deus. Não tem como a gente descrever em palavras, então só realmente quem sente é que sabe dizer. Então por isso que tem muitas pessoas, há muita controvérsia sobre a existência de Deus, porque tem pessoas que realmente não acreditam, porque na verdade essa questão também disso envolve assim. Tem pessoas que elas se deixam ser usadas, né? Tem outras que não. E aí, se você quiser sentir a presença de Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que deixar o Senhor te usar, permitir sentir a presença de Deus. Só que assim, não é nada tão fácil. Tem pessoas que sentem, tem pessoas que não são evangélicas, mas que às vezes visitam a igreja e sentem a presença de Deus, sabe? A presença de Deus, ela pode vir de várias formas, então é uma coisa individual de cada pessoa. Então assim, 100% dessas pessoas disseram que acreditam que Deus existe, né? Eu também acredito, claro. Na segunda pergunta que eu fiz você conhece o verdadeiro significado de ser cristão? E aí, 76,5% das pessoas que responderam disseram que sim. E 11,8% disseram talvez. E 11,8% também disseram não sei. Então, talvez não sei ficaram empatados, né? Mas a maioria disseram que conheciam o significado, né, de verdadeiro de ser cristão. Quero dizer, são cristãos evangélicos.
evangélicos, mas isso não impede também dos cristãos católicos, né? Porque tem pessoas que são católicas também, e o cristão é aquele que segue o cristianismo, né? Mas o foco desse vídeo são cristãos evangélicos, ou seja, aquelas pessoas, aqueles cristãos que creem em Jesus Cristo e que também frequentam uma igreja evangélica, independente de placa, né? E aí também eu coloquei aqui para vocês o significado, né, da palavra crente, que quer dizer, como o próprio nome diz, né, aquele que acredita, aquele que crê ou que tem convicção. A terceira pergunta, que é o tema desse vídeo, é como você enxerga o cristão atualmente. Como eu falei, o cristão que eu quero dizer é o cristão evangélico, né, aquele que frequenta uma igreja evangélica. E aí aqui algumas pessoas responderam: alguém que segue a Cristo, pregador de Deus, aquele que sofre pela dor do irmão e ajuda o necessitado. Muitos dos cristãos hoje não buscam a Deus como antes. O nosso dever hoje é ser cristão de verdade. Eu acredito que há sim um pouco de diferença nessa geração de hoje com a geração de antigamente, né? Antigamente as pessoas, até para sentir a presença de Deus, as pessoas elas se disponibilizavam mais para fazer a obra de Deus, para sentir a presença de Deus, independente de se fosse Deus mandasse a tal lugar que era longe, elas iam no amamento, na presença do Senhor, essa busca incessante pela presença do Senhor, do que hoje. Porém, não significa que hoje não tenha isso. Não significa. É porque com o passar do tempo, gente, o amor vai se esfriando. Isso tá na Bíblia, tá na palavra do Senhor, que haveria um tempo que o amor se esfriaria. A gente está no princípio das dores. Então, hoje não vai ser a mesma coisa antigamente. Em coisas assim que vão ficar aqui na Terra, né? Porque na verdade a gente vai subir, mas a gente não leva nada. Então, assim, eu acho que nessa questão assim, de busca mesmo, realmente é muito diferente. Mas eu também acredito que a geração de hoje também tem grande potencial. E que é uma geração também que está ganhando muitas almas. É uma geração que está fazendo a obra do Senhor. Claro que às vezes pode ser uma geração um pouco mais acomodada, mas eu acho, gente, que a gente não deve generalizar. Eu acho que isso é de cada pessoa. Aqui também. Frágil e confuso perante ao mundo que está cada vez mais frio. Ou seja, a pessoa quis dizer que o cristão hoje está mais frágil. A pessoa também disse que não sabe responder. Alguns olhando para trás e outros seguindo avante. Gente, aí eu perguntei aqui também: você conhece o verdadeiro significado de ser cristão? 76,5% das pessoas disseram que conhecem. E 18,8% das pessoas disseram talvez ou não sei. Então, muitas pessoas aqui, eles falaram isso, né? Que o cristão é aquele, né, que prega a palavra do Senhor, que acredita em Deus, que segue a palavra, né? Primeiramente, né, seguir a palavra, porque a palavra de Deus até fala também que nós temos que ser imitadores de Cristo. Ele deu grandes exemplos para nós. E, gente, que os cristãos atualmente estão mais acomodados do que deveriam, né, sobre aquilo que a gente conversou. E aí teve pessoas que colocaram alguns normal. Eu não sei se essa pessoa quer se referir no sentido de religiosidade. Possivelmente que se referir, né, nesse sentido de que alguns estão muito desapegados assim, à religiosidade, a usos e costumes. E na quarta questão, gente, que eu perguntei no questionário, eu coloquei: como você acha que ser cristão é algo bom ou ruim? E aí a maioria das pessoas responderam que ser cristão é algo bom, é algo essencial e é algo fundamental. Aí aqui a pergunta que eu fiz foi: o que você acha sobre o dízimo na igreja? É uma das perguntas que tem. A pergunta polêmica é essa, viu? Sobre o dízimo. Por que é uma pergunta polêmica? A gente tem que entender que o dízimo é um ordenamento bíblico, é uma ordenança de Deus a gente dar o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é 10% de tudo que você, vamos dizer, é 10% do seu trabalho. Se você trabalha em uma empresa, você ganha R$ 1.700 por mês, é o seu salário ali total.
Você vai tirar quanto para dar na casa do Senhor? Você vai dar 170 ou seja, reais que você vai dar para a casa de Deus. Com esse dinheiro que você vai dar para a casa de Deus, vai servir para a manutenção da igreja, para despesa como pagar a conta de água, de luz. Se tiver também comprar alimentos também para distribuir como cesta básicas. Então é um dinheiro que vai ali para a manutenção da casa do Senhor, assim como a nossa casa terrena. A gente precisa comprar, fazer compras no mês, né? Para que a gente não fique sem nenhum alimento. A gente precisa comprar. Muitas vezes uma torneira quebrou, a gente tem que comprar. Assim como a gente cuida do nosso lar, né? Que tem que ter as coisas que não pode faltar, que são essenciais. A casa de Deus é a mesma coisa. Então, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 12, está escrito assim. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa aqui, o Senhor está falando do templo em si, das 4 paredes. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as tuas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor está falando para o povo de Israel. Então, assim, o Senhor está dizendo que quem tivesse dando o dízimo e oferta, conforme estava ali ordenando o Senhor, seria próspero. Porque o Senhor não ia deixar nada faltar. O Senhor ia repreender o devorador, o roubador, o migrador, né? E iria ser uma nação abençoada por estar dando dízimo. Quantas vezes a gente dá o dízimo e o Senhor nos abençoa na nossa área financeira, na nossa casa, na nossa vida sentimental? Porque, gente, o dízimo a gente não tá. Tem pessoas que falam assim, a gente está devolvendo a Deus. Na verdade, o trabalho que Deus foi deu. A gente teve sim todo o trabalho assim de procurar emprego, de se preparar para ter um trabalho, mas foi Deus que ali permitiu que aquela porta fosse aberta, entendeu? Mas Deus, ele é dono do ouro e da prata e ele não depende do nosso dinheiro. Porém, a igreja é um local onde nós, seres humanos, vamos ali para cultuar o Senhor. Então, não tem por que a gente não ajudar aquele lugar a ser mantido, a obra de Deus ser mantida. Aqui em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7, também fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tem algumas versões que vai estar não por tristeza ou por obrigação. Então, assim, o dízimo você tem que dar de todo o coração, com alegria. Não é por se sentir obrigado a dar. Porque Deus nem recebe se for assim. Se a gente for dar de qualquer maneira, Deus não recebe. E se a gente também for dizimar de mal com o nosso irmão, o Senhor também nem vai receber. Você vai estar colocando ali, ó, mas no reino espiritual Deus não vai estar recebendo. Então o dízimo ele tem que ser dado também com alegria. E algumas pessoas responderam que sobre o dízimo, quando a pessoa tem, eu acho normal, mas quando a pessoa não tem e é obrigado a dar, eu já não acho normal não. Ou seja, se a pessoa tem o seu trabalho e tem condição de dar, amém. Mas se a pessoa não está trabalhando no momento, como é que ela vai dar o dízimo se ela não está trabalhando? E se o dízimo é 10% do que você tem, né, do seu trabalho? Uma pessoa também que falou aqui, que respondeu, temos que dizimar, a igreja também tem suas despesas e temos que ser fiel ao Senhor, pelo que eu falei com vocês, tá vendo? Teve pessoas que colocou, é o devolvimento para Deus, é o agradecimento da nossa parte, por tudo que Deus tem feito, né, na nossa vida. Sempre bom ajudar sempre a igreja para louvarmos a Deus. Muito importante, por cortar o migrador, como eu falei, que quando a gente está dizimando, o Senhor está nos abençoando também. A pessoa que ela me comentou aqui, como principal é bom.
não como ler. Eu não entendi como é que a pessoa quis dizer. Não sei se ela se eles quiser quis dizer que assim, que por obrigação não é bom, né? Como eu tava falando com vocês. Mas eu realmente eu não entendi muito. Outras pessoas colocaram que é uma ordenança Blib. Então, várias pessoas deram aqui sua opinião. E a sexta questão que eu coloquei lá é: você acredita que o inferno existe? E aí 14 pessoas responderam que sim, que acreditam. E 14 pessoas responderam que sim, e eu acho que só 2 que respondeu que não. E aí algumas pessoas falaram que eu acredito que as pessoas ruins vão para os lugares ruins e as pessoas boas vão para os lugares bons. Existe sim. Quando você é escolhido de Deus, nunca vai para lá. Eu acho que uma coisa pode ser escolhido de Deus, mas se você não fazer a vontade de Deus aqui na terra, você vai para o inferno. Porque o inferno fazem a vontade, que matam, que faz todo tipo de coisa ruim, todo tipo de maldade contra Deus e aos olhos de Deus. Então o inferno são para essas pessoas. Já se você faz a vontade de Cristo, cumpre com os mandamentos que o Senhor tem, né, na sua palavra, nas suas escrituras, os mandamentos, vive uma vida de busca de santidade, procurando se afastar das coisas que assim que não prestam. Então, ou então que você tenha feito, né, ter um passado assim às vezes ruim, mas que você tenha arrependimento. Então, eu acredito que o céu é para isso. E o inferno também é para aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus e aquelas pessoas que muitas vezes são rebeldes, que matam e não se arrependem, aquelas pessoas que muitas vezes fazem coisas ruins, maldosas e que não se arrependem. Eu perguntei também às pessoas: você acha que Deus é capaz de tirar a vida de uma pessoa? No caso, eu quis dizer tomar, né? E aí algumas pessoas, 6 pessoas responderam que sim e 4 pessoas responderam que não. E teve outras que deram outras justificativas, né? Que falou que Deus é soberano, sim, porque ele determina tudo, porque ele é onipotente. Tem pessoas que colocou sim, ele tem o controle de tudo. Então muitas pessoas acreditam sim que Deus, ele pode sim. Se ele é Deus de amor, ele também é de justiça, né? E se ele se ele quiser tirar a vida, ninguém pode fazer nada, ninguém pode pedir. Mas eu acredito que Deus faz tudo com propósito. Então assim, pra mim, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Muitas vezes pode não ser bom aos nossos olhos, mas para Deus é justo. Perguntei também para as pessoas, né? Quem era Jesus para elas. E aí, muitas pessoas comentaram que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Filho de Deus, Deus poderoso, que era tudo, que era o melhor amigo delas, que era o Salvador, o Senhor que me dá a vida todos os dias. Então, várias pessoas comentaram, falaram, né, o que Jesus representavam para elas. Eu acredito que Jesus representa tudo isso realmente. Representa vida, Jesus representa amor, ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Também perguntei às pessoas se elas acreditavam no que a Bíblia diz, né? E 17 pessoas das que responderam, ou seja, todas as pessoas que responderam, disseram que acreditam sim nas escrituras, na palavra de Deus. Algo que me deixou muito feliz, gente, porque a gente vê muitas controvérsias, pessoas com vários pensamentos, várias opiniões, e dessas 17 pessoas, todas disseram que sim, que acreditam na palavra do Senhor. Foi que você acha que a igreja faz um papel fundamental? E aí 16 pessoas disseram com certeza, e uma pessoa colocou talvez. Na verdade, se a gente for olhar assim, né, como espaço, 4 paredes, a igreja é uma empresa sem fins lucrativos. É um local onde as pessoas se reúnem para louvar a Deus, para orar umas pelas outras, para engrandecer o nome do Senhor. E na forma que nós estamos orando, que nós nos reunimos para orar um para os outros, a gente já está fazendo missão, a gente já está ajudando o nosso próximo. Quantas vezes as pessoas que estão passando por um momento difícil, pedem oração, ou estão em uma prova, estão precisando de um milagre, de uma cura, e Deus age. Então a igreja é de fundamental importância, tanto nessa área assim espiritual, né? Porque a igreja ela ora, ela busca o Senhor, ela intercede, né? Ela ora pelas nações, pelo seu país, pela sua cidade, pela sua vida, pela vida da sua família.
para que Deus venha abençoar, venha guardar, ela também faz missão, ela também ajuda os mais pobres, os mais carentes, ela dá cesta básica, ela evangeliza. Então a igreja ela tem um grande papel atualmente. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Como vocês veem, esse vídeo mesmo foi para mostrar as opiniões das pessoas relacionadas, né, como elas enxergam os cristãos, evangélicos no caso, como elas consideram, né, o que Jesus é para elas, se elas acham importante o papel da igreja. Então foi para responder e para a gente comentar também sobre essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Ó, tchau, tchau.